Olá, pessoal. Eu estou aqui de novo para a segunda parte da nossa aula de evolução e eu vou aqui começar compartilhando a minha tela com vocês, com uns slides que já estão disponíveis. Então, a gente já viu na outra aula que evolução é mudança. Evolução é mudança, e isso a gente consegue perceber na mudança dos fenótipos, obviamente, que estão ligados a algum traço genético. E a maneira com que a gente consegue, então, em genética, ver essas mudanças é através da chamada genética de populações. Então, eu vou começar a aula em que a gente vai falar em populações em equilíbrios e eu já vou explicar para vocês o que seria exatamente essa população em equilíbrio. Mas a ideia é, se a gente quer detectar mudança, a gente quer determinar mudança nas frequências alélicas, ou seja, se você tem um alelo azão e azinho, você quer saber qual é a frequência do azão e azinho naquela população. E a gente quer saber, assim, bom, quantas pessoas, qual a porcentagem da população que tem um alelo azinho, qual a porcentagem da população que tem um alelo azão. Se houve alguma mudança evolutiva, então essa proporção da população vai mudar em termos do que a gente tem um alelo azão e um azinho. Então, a ideia é que se se não existe evolução acontecendo, as frequências alélicas, elas não mudam, tá certo? Seja ela por deriva, por mutação, por migração ou por seleção. O que significa, então, exatamente mudar? A gente tem que lembrar agora, em vez de a gente pensar numa população, vamos pensar no cruzamento de dois indivíduos. Dois indivíduos heterozigotos para o alelo azão e assim. Bom, o que acontece? Esses indivíduos, então, geram dois tipos de gametas diferentes, né? E os genótipos obtidos, que a gente sabe pela segregação da lei de Mendel, o que a gente, então, tem da combinação de indivíduos que são azão, azinho e azão, azinho, a gente vai ter um indivíduo homozigoto, um quarto dos indivíduos gerados, dos zigotos gerados, são azão-azão, um quarto são azinho-azinho e um meio, ou seja, duas vezes um quarto, serão indivíduos azão-azinho, porque você tem a possibilidade da combinação do gameta azão com azinho e o contrário, né, do gameta azinho com azão. Então, isso a gente está falando de um cruzamento do indivíduo, mas se a gente pensar agora no cruzamento de todos os indivíduos de uma população com uma dada quantidade de heterozigotos, quantidade de homozigotos e quantidade de outros tipos de homozigotos, o que a gente teria? Bom, se eu pensar numa população em que a frequência do alelo azão é 60% e a frequência do alelo azinho é 40%, se a gente tivesse a combinação total possível de todos os gametas dos indivíduos dessa população, a gente teria agora um quadro assim. Vamos pensar que a gente teria, vamos representar a frequência 60% e 40% em 10 gametas diferentes de cada lado desses cruzamentos. Então, a gente teria 6 desses gametas, então, seriam azão e 4 desses gametas seriam azinho. E também, no caso, isso para o espermatozoide e o outro caso para o óvulo seria a mesma coisa. Então, qual seria a frequência de genótipos produzidos dessa combinação total da população? A ideia é perguntar se, quando eu tenho cruzamento entre esses indivíduos de uma população que tem um alelo azão, 60% e 40% alelo azinho, a ideia seria, essa frequência muda para a próxima geração só da combinação desses alelos em genótipos diferentes? Então, vamos ver se ela muda. Então, a ideia é, bom, dessa combinação aqui dos alelos azãos com azão, eu vou ter, então, 36%, ou 36% no caso dos 100 indivíduos formados, azão-azão, com genótipo azão-azão. E 24, mais 24, ou seja, 48 das possíveis combinações, então 48% vão ser dos indivíduos que são gerados que ficam azão-azinho. E 16%, 16 nesse caso de 100, indivíduos azinho-azinho, totalizando
né? Esse total de 100 indivíduos ou 100%. Então, vamos ver. Qual é, então, a frequência alélica? Então, vejam bem, agora eu vou colocar um conceito para vocês aqui. Frequência alélica é a frequência do alelo azão, ou do alelo azinho. Quando eu falo em frequência genotípica, é a frequência em que certo genótipo ocorre. Então, eu vou falar do genótipo azão-azão, ou então do genótipo azão-azinho, ou então do genótipo azinho-azinho. Isso é diferente da frequência alélica. Bom, vamos então agora com esses indivíduos aqui, que foi a próxima geração desses cruzamentos que existiam com essa frequência alélica, para descobrir qual é a frequência do alelo azão e do alelo azinho na próxima geração. Bom, a gente está usando aqui um exemplo de alelo azão e azinho, mas a gente sabe que existe variação alélica para várias características determinadas geneticamente, né? Então, assim, significa que existe polimorfismo, existe mais de uma forma do tipo daquele bloco gênico, em termos mais de um alelo. Então, assim, a gente sabe, por exemplo, do grupo sanguíneo ABO, isso é determinado geneticamente, isso está segregando na população diferentes tipos. Alfa-desidrogenase, a gente sabe que existem 3 locos, ADH1, ADH2, ADH3 e o variante ADH2, por exemplo, é muito mais comum nas pessoas de descendência japonesa do que as europeias. Tem também aldeído hidrogenase, que é a deficiência de ALDH1. Isso é muito comum nos asiáticos e muito menos comum nos nativos norte-americanos. Sistema HLA, que são sistemas codificantes do óculos do complexo, né, responsável pela imunidade, reconhecimento de antígeno. Isso também tem vários alelos diferentes. Por exemplo, metabolismo da debrisoxina. Eu tenho vários alelos segregando na população com essas diferentes atividades. Atividade de lactase, que dá tolerância à lactose. A gente sabe que existem os polimorfismos, que esses alelos continuam segregando na população. Só estou dando um exemplo de humanos para vocês. Um outro exemplo muito interessante também, que talvez vocês conheçam, é o frequências genotípicas, né, em que a gente tem a frequência alélica para o alelo CCR5 normal e o alelo deletado CCR5. Esse loco genes é responsável por um receptor, né, que é exatamente o receptor do vírus HIV, que ele então consegue, através desse receptor, entrar dentro da célula. Então, o que acontece é que essas pessoas que têm ambos os alelos deletados, eles não produzem esse receptor, então eles são resistentes ao vírus do HIV. Então, assim, a frequência do alelo CCR na população é 0,906. A frequência do alelo deletado, ela é muito pequena, ela é menor, ela é menor do que 10%. Mas, mesmo assim, então, existem isso do alelo. Agora, existe, então, uma frequência que é exatamente a pessoa ter esses 2 alelos deletados de 1% da população, que então seria resistente ao HIV. Bom, seguindo com os exemplos, esse exemplo é até interessante para falar um pouco sobre uma coisa que a gente falou na aula passada, que é o fluxo gênico. Isso aqui é o gráfico, tá certo? Dessa aqui é a parte de cima, é a parte da Europa, né, ligada à África, aqui também à Ásia. E a gente tem que o alelo deletado CCR5, ele tem uma alta frequência aqui na Europa, principalmente aqui na Inglaterra, né, na Groenlândia e nos países nórdicos. E assim, isso mostra como esse alelo, essa frequência alélica alta, muito provavelmente não é devido à seleção, porque o vírus da AIDS é muito recente, então esse receptor já existe antes do surgimento do vírus da AIDS, não, do HIV, e ela é muito frequente, muito provavelmente é um processo de deriva aqui dentro, ou então a possível seleção desse receptor para uma outra imunidade a uma outra doença. E com o fluxo gênico foi mostrado que esse alelo, que é o deletado, foi se espalhando por algumas regiões próximas dessa região europeia que tem uma frequência alta. Então, só para dar um exemplo para vocês de fluxo gênico que a gente falou no vídeo passado. Bom, mas voltando.
Vamos então descobrir qual é a frequência do alelo azão e azio nessa próxima geração. Então, eu tinha então gerado, como vocês viram, essa quantidade, 36%, ou seja, representando por 0,36 de indivíduos azão-azão, 0,48, ou seja, 48% dos indivíduos azão-azinho, porque eu posso ter a combinação tanto do azão como gameta feminino e o azinho como gameta masculino, quanto o contrário, o azinho gameta feminino e o azão gameta masculino. E a combinação que só existe de um tipo, como existe dos homozigotos, que é o azinho-azinho. Então, na verdade, eu tenho 16%, 0,16. Então, isso foi a frequência dos genótipos, né? Que eu tenho a frequência genotípica dos genótipos gerados dessa combinação. E a frequência alélica? Bom, se eu tenho esses genótipos nessa proporção, qual é a proporção da frequência alélica? Ou seja, qual a proporção de gametas desses indivíduos que foram gerados vão ter o alelo azão? Bom, a proporção de gametas que esses indivíduos vão ter de alelo azão vai ser o seguinte. Bom, o alelazão, o gameta com alelazão, ele pode vir desses indivíduos que possuem azão, essa é do 0,6, e metade dos indivíduos que possuem alelazão-azinho. Então, seria metade de 0,48. Isso daria um 0,6. Isso é, então, a proporção de gametas alelazão, ou seja, a frequência alelazão dessa nova geração. E, como então, o que significa? Significa que a frequência do alelazão, então, se você for calcular a frequência do alelazinho da mesma maneira, ele também continua 0,4 e 0,6, ou seja, 60%, 40%, como ela iniciou na geração anterior. Então, isso significa que, basicamente, essas frequências continuam a mesma, independente do cruzamento. Isso é um conceito importante, porque antigamente, e tem às vezes muitas pessoas que acham isso ainda, que elas acham, por exemplo, que um alelo dominante ele vai, então, tomar conta da população ao longo do tempo, ou seja, que ele vai aumentar de frequência e vai passar a ser distribuído para todos os indivíduos. Isso não é verdade. Se não houver seleção, se não houver deriva, se não houver migração ou mutação, isso não acontece só pelo cruzamento dos indivíduos entre si. Isso é um conceito importante porque muitas vezes as pessoas falam assim, o alelo dominante é sempre o mais frequente, porque quando vocês estão falando de doença, por exemplo, uma doença, normalmente doença autossômica recessiva, você encontra ela com mais frequência numa população, com baixíssima frequência na população, e o alelo dominante. Mas nem sempre o alelo dominante é o alelo que é o mais frequente na população. Por exemplo, o alelo responsável do locus pela fibrose cística, por exemplo, é um exemplo de um alelo dominante, que é o que causa doença. Então, como ele é o que causa doença, ele não necessariamente é mais frequente na população. E não necessariamente ele só ao longo das gerações vai ser passado para as próximas gerações com maior frequência. Claro que tem uma questão de seleção nesse alelo, mas o que eu quero colocar aqui é um alelo qualquer, seja dominante ou recessivo, se ele está numa certa frequência, somente dos indivíduos se cruzarem, essa frequência não altera. Isso foi conceito de um teorema de equilíbrio, que as populações estão em equilíbrio, chamado teorema de Heisenberg. Foram dois matemáticos famosos que então generalizaram essa observação. Em vez de agora você chamar de alelozão e alelozinho, e você determinar, eu tenho uma frequência de 60%, ou de 40%, de 0,6 ou 4,4, eu posso chamar essas frequências de P e Q. P para o alelozão e Q para o alelozinho. Ou seja, se eu só tenho esses dois alelos para esse locus, então significa que P mais Q vai ser igual a 1, ou seja, P mais Q vai ser igual a uma frequência de 100%. No caso, quando a gente estava olhando, então, a obtenção de um indivíduo de genótipo azão-azão, na verdade, a gente olhou lá naquele gráfico que eu mostrei para vocês lá atrás, que o que acontece aqui é que, como eu tenho 6 indivíduos aqui, eu tenho 6 indivíduos, eu vou ter 6 vezes 6, ou seja, multiplicado dando 36. Agora, se em vez de você usar um número absoluto, você resolver usar a frequência dele, que é exatamente a representação ali, de 0,6 vezes 0,6, eu vou ter 0,36. E assim por diante. Só que, na verdade, o que eu tenho, na verdade, então, é que
o número de indivíduos que vão ser formados que têm um genótipo azão, na verdade, vai ser o quê? P vezes P. P ao quadrado. A mesma coisa, se eu colocar agora o P, todos os lugares onde tem a frequência 0,6 que eu tinha colocado antes, eu posso também fazer isso com Q, e a gente vai ver que, na verdade, o número de indivíduos, a frequência em que o número de indivíduos vai acontecer do alelo azinho vai ser exatamente Q vezes Q. E os indivíduos que são azão são 2 vezes o PQ, porque é tanto o P de um tipo de gameto, do gameto feminino e o Q do gameto masculino, e a possibilidade do contrário. Então, isso, na verdade, é o que a gente chama de o total de indivíduos agora vai ser dividido por P ao quadrado mais 2PQ, que é o quadrado, que nada mais fácil, todo mundo sabe que isso significa P mais Q ao quadrado. Esse é o resultado dessa multiplicação. P mais Q, tudo ao quadrado, dá exatamente P2 mais 2PQ mais Q2. Mas agora, P2 vai ser a frequência em que eu encontro o genótipo azão. 2PQ é a frequência em que eu encontro o genótipo azãozinho, e Q ao quadrado é a frequência em que eu encontro os genótipos azinho que são gerados. E veja bem, isso vai acontecer se a população está em equilíbrio. O que significa ela estar em equilíbrio? Significa que não está evoluindo, ou seja, as frequências não estão mudando. Então, populações em equilíbrio de Heisenberg não apresentam alterações nas frequências alélicas. Então, isso não muda. Então, a frequência alélica vai sempre continuar P e Q, e a frequência genotípica vai ser sempre P ao quadrado, 2PQ, mais Q ao quadrado. Isso só acontece como que, para que elas não podem estar evoluindo, ou seja, não pode ter mutação, não pode ter migração, não tem fluxo gênico, né? E não tem seleção, ou seja, todos esses genótipos aqui representados, eles têm a mesma chance de se reproduzir. E não pode ter deriva gênica, ou seja, o tamanho da população é infinito ou muito grande, porque se o tamanho da população é infinita, a proporção do sorteio ao acaso, ela vai ser sempre a mesma do que existe exatamente naquele seu pacote. Então, se o número da sua população é infinito, você não tem a possibilidade de ter uma mudança aleatória nos alelos, tá certo? Obviamente, não existe população infinita, mas existem populações muito grandes que esse efeito aleatório também não atinge significativamente. E o mais importante, além essas 1, o 3, o 4 e o 5 representam as forças evolutivas que eu falei para vocês, mas também que o cruzamento é acaso, ou seja, não existe cruzamento preferencial. Por exemplo, o que você pensa em cruzamento preferencial nos seres humanos? Pessoas de uma certa etnia cruzam mais com pessoas da mesma etnia. Por exemplo, é um cruzamento preferencial. Por exemplo, homens mais baixos tentam casar com mulheres mais baixas e tendem a casar com mulheres mais baixas, e mulheres mais altas tendem a casar com homens mais altos, e assim por diante. Então, isso já não seria um cruzamento preferencial para características que estão ligadas por exemplo, a essa etnia, uma certa etnia, ou então a altura. Bom, dando um exemplo aqui sobre frequências alélicas, que, novamente, isomente a gente está falando de um caso que eu falei para vocês, de um gene autossômico que tem 2 alelos, azão, mas toda essa fórmula e esse teorema desenvolvido pelo Heisenberg, eles estavam baseados, também podem ser extrapolados, interpretados com suas fórmulas para, por exemplo, doenças, características genes ligados ao X, ou então mais de um alelo para mais de 2 alelos, por exemplo, o sistema BO, que a gente sabe que tem mais de 2 alelos. Você também pode fazer essa mesma previsão, em vez de você usar P e Q, você usa P, Q e R. E aí, assim, você também vai ter o quadrado disso e vai ser exatamente suas frequências genotípicas. Mas, bom, só para dar um exemplo aqui do alelo do X, o homem, em termos do daltonismo, né? A gente sabe que o daltonismo está localizado no cromossomo X, e que esse alelo aqui, CB, ele então leva ao daltonismo. Então, nos homens, o caso, a frequência de Q desse alelo, né? A gente tem uma frequência de Q 0,08, que é a frequência do alelo. Também, na verdade, vai ser a frequência da incidência, nesse caso, como eu estou falando de uma característica em hemizigose, eu não estou considerando mais uma situação de diploidia no homem.
porque aquilo tudo que a gente mostrou do teorema de Heisenberg é para caso de indivíduos diploides. Mas, claro que o homem é diploide, mas em termos do cromossomo X, ele é hemizigoto, ou seja, só tem uma cópia. Então, na verdade, a frequência do alelo Q vai ser a mesma incidência de que acontece daltonismo nos homens. E a frequência de P é que não acontece a incidência, o alelo que é o alelo divisão de cores normais. Já na mulher, não, ela é diploide para esse gene, ou seja, ela tem 2 alelos, ela carrega 2 alelos. Então, a gente sabe que a frequência, então, de mulheres homozigotas normais é igual a 0,92 ao quadrado, né? Se ela está dentro de equilíbrio, ou seja, seguindo o teorema de Heisenberg. 2pq vão ser as mulheres normais heterozigotas, que então seria 0,41472, e as mulheres daltônicas têm uma frequência de 0,08 ao quadrado, que seria o que é o quadrado. Ou seja, veja, a frequência de mulheres daltônicas, ela é mais de 10 vezes menor nas mulheres do que os homens daltônicos, por causa desta exatamente combinação dos alelos, diferentemente nos homens do que nas mulheres. E então a frequência de mulheres normais é muito grande, que é 99% das mulheres, elas apresentam uma visão normal, enquanto 8% dos homens apresentam uma visão afetada de daltônica. Então, só para continuar um exemplo. Então, além de mostrar exatamente o caso, por exemplo, do daltonismo, que com o princípio de Heisenberg a gente consegue, então, calcular a frequência de pessoas de certa incidência de uma doença na população, para que serve a gente saber, por que é importante saber se uma população está em equilíbrio de Heisenberg? Então, se a população está em equilíbrio, como no caso do daltonismo, porque pessoas que são daltônicas, elas ainda se reproduzem, então essa característica hoje em dia não está sob seleção. Para que é importante saber se uma população está em equilíbrio? Porque exatamente quando ela não está em equilíbrio, quando a gente percebe que existe um tipo de genótipo mais frequente do que é esperado pelo princípio de Heisenberg, é que a gente consegue detectar a mudança evolutiva. A gente consegue detectar se está acontecendo migração, se está acontecendo mutação, se está acontecendo seleção, se está acontecendo deriva gênica, tá? Então, com isso, para que serve? A gente já mostrei que dá para a gente calcular as frequências alélicas, observar o desvio do equilíbrio, mas a gente pode usar essas informações para a genética de populações, por exemplo, em controles de conservação. Um exemplo clássico, por exemplo, é a pesca de salmão. A pesca de salmão, as pessoas sabem... Bom, você tem uma população de salmão aqui, até onde ela migra no mar, até onde ela vai. Então, é muito importante que eu mantenha essa população mínima e uma quantidade de variabilidade daquela população o suficiente para ela poder continuar se mantendo e se reproduzindo. Então, quanto mais longe ela cruzar, mais fluxo gênico vai estar entrando, mais variabilidade diferente. Então, mais eu posso pescar dela. Não é só o número de indivíduos que eu posso pescar, é o número de indivíduos de acordo com aquele pool genético. Porque se eu pesco muita gente e eu faço a população ficar mínima, nenhum alelo vem novo, muitos alelos que já existiam naquela população podem ser perdidos e qualquer mudança no ambiente, aquela população não vai estar mais adaptada. Então, é muito importante quando a gente entende a evolução toda, a base da genética e a base da variabilidade, o quão é importante para a manutenção de uma espécie da seleção, porque se todo mundo aqui é igual, surgir um vírus mata todo mundo. Agora, se tem pessoas mais resistentes, né, por exemplo, como a resistência ao HIV, né, e outros vírus, por exemplo, a população inteira não é dizimada. Então, se você diminui a população a um ponto de que a variabilidade dela genética fica muito pequena, ela não consegue se restaurar, porque se não houver migração, são milhões e milhões de anos para surgirem as mutações todas de novo. E mutações que hoje podem ser neutras, ou hoje elas estão segregando na população, elas não têm função para o ambiente que ela está, mas se amanhã o ambiente muda, surge um patógeno ou alguma coisa, ela pode ser adaptativa. Então, como é o caso, por exemplo, do HIV, ela estava lá na população, surgiu ou por deriva ou por um outro organismo, defesa de um outro organismo, se espalhou e aí você tem, então, ali algumas pessoas que são resistentes àquilo, e isso pode ser também até encontrado, a gente não sabe, né? No caso do coronavírus também possa estar relacionado com isso. Bom,
E além, né, dessa questão do controle de conservação, para vocês que estão na biomédica, é muito importante para saber os padrões de variações da população humana. Alguns exemplos estão aqui, né? A gente sabe, por exemplo, que algumas doenças, elas, por exemplo, têm incidência maior em certos tipos de população. Então, é muito importante o conhecimento das populações, né, da evolução das populações, das suas migrações, e quais são as características dessas populações. Por exemplo, a anemia falciforme, ela tem uma incidência muito maior em afro-americanos do que, por exemplo, hispano-americanos, né? Então, a gente vê que o número de heterozigotos é muito maior. Outras características, como a doença de Tay-Sachs, ela é uma doença que ela é muito frequente em judeus asquenazes dos Estados Unidos, enquanto que os caucasianos, eles não têm uma frequência tão alta assim. Então, a gente consegue ver que aqui, por exemplo, a frequência de indivíduos heterozigotos na anemia falciforme é muito maior nesses descendentes afro-americanos, e a doença de Tay-Sachs é muito maior a incidência de número de indivíduos heterozigotos numa população de judeus, descendentes de judeus asquenazes. Então, isso é muito importante para quando a gente tem populações que são assim, e a gente conhece, ou então a gente tem uma população nossa brasileira que é mixigenada, e a gente pode então fazer um aconselhamento genético quando certas descendentes de alguma etnia, ou então tem alguma descendência de alguma desses tipos de populações, entender qual é a frequência que pode acontecer no nascimento de indivíduos desses pais. E isso é muito importante também no entendimento à susceptibilidade à doença. Isso aqui são algumas frequências clássicas que a gente conhece, mas existem doenças complexas também, que têm alelos que já foram apontados como responsáveis ou como corresponsáveis ou, né, participantes, e que eles podem estar mais frequentes numa população do que outra. Então, por exemplo, eu tenho um remédio, esse remédio não vai funcionar direito tão bem nessa população. Então, por que certa população tem maior predisposição a certo tipo de característica, diabetes ou então doenças cardíacas? Isso pode estar ligado à sua descendência da sua população. Então, é muito importante, especialmente numa população miscigenada como a nossa, saber essas frequências, saber qual é a frequência esperada de indivíduos que podem nascer nessa população com esse alelo e assim por diante. Bom, veja bem, aqui a gente tem, por exemplo, né, como eu falei, a alfa-talassemia, que é a doença de Tay-Sachs, inserção de 4 pares de bases no exon 11, substituição do G por C no primeiro nucleotídeo do intro. 12 são as 2 mutações mais comuns no judeus asquenazes. Uma deleção de 7,6 kb na ponta dos 5' do gene é a mutação mais comum nos franco-canadenses. Então, são, né, por exemplo, no caso do câncer de mama, heterogeneidade mutacional na maioria das populações, mas deleção de 2 pares de base na posição 185,1 e 1 inserção de par de base na posição que é 5.382 no gene BRCA2 e deleção de um par de bases na posição 6.174 no gene BRCA1, constituem a maioria dos alelos mutantes nos judeus asquenazes, porque a gente sabe, por exemplo, que as mulheres judias asquenazes têm maior propensão de desenvolver câncer de mama exatamente por essa mutação frequente nesses genes BRCA1 e BRCA2. E assim por diante. No capítulo, que é para vocês lerem para essa aula, no capítulo 7, fala bastante, vários exemplos. Mas um ponto que eu quero falar aqui, além das forças evolutivas que podem tirar a população do equilíbrio, podem mostrar para a gente que algum tipo de força evolutiva está acontecendo e a população está evoluindo, além disso, a gente falou sobre uma outra característica, que é o casamento quando ele não é um acaso, ou seja, existe casos, o que a gente chama em biologia de endocruzamento. Endocruzamento é o nível, o grau que você cruza dentro da sua própria família. Obviamente, nós, seres humanos, não somos capazes de fazer o caso extremo do endocruzamento, que é a autofecundação, mas muitas plantas conseguem. Qual o efeito do cruzamento entre família, da consanguinidade em termos da genética de população? Que a gente pode, então, olhar para certas famílias ou certos grupos de populações e ver se eles estão tendo endocruzamento.
Então, o que acontece? Se eu tenho um indivíduo parental e ele se autofecunda, agora estou falando aqui o exemplo da autofecundação, mas vocês pensem no exemplo da pessoa cruzando com alguém da própria família. Eu sou heterozigoto. Então, eu vou gerar 50% de indivíduos que são heterozigotos, né? Se eu cruzo com outra pessoa heterozigota ou comigo mesmo. E vou gerar 25% de indivíduos que são homozigotos e 25% que são do outro tipo homozigoto. Se novamente nessa F1, nessa geração aqui que surgiu, eles cruzam entre si de novo, o que vai acontecer? Eu vou gerar dos cruzamentos heterozigoto com heterozigoto, vão ser gerados 50% de heterozigotos, mas dos cruzamentos dos indivíduos que são homozigotos, azão e azinho entre si, vão só gerar homozigotos. Então, a tendência ao longo das gerações, se você tem muito endocruzamento, muita gente cruzando dentro da família, né, primos, coprimos de primeiro grau, segundo grau, é você diminuir essa quantidade de heterozigotos, porque você não está tendo um cruzamento aleatório, né? Você está tendo um casamento preferencial. E aí, então, quando você olha para essa população e você analisa a frequência alélica dela, você vê que você identifica, então, uma série de um excesso, mais do que esperado, segundo o teorema de Heisenberg, de indivíduos que são homozigotos, tá certo? Isso é super observado, por exemplo, em cidades, né, em populações pequenas da Itália, nas populações judaicas, que, né, costumam cruzar entre si, em casar entre si. Isso é muito observado também em populações como Amish, e assim por diante. Populações pequenas que se cruzam muito entre si, a gente observa esse excesso de homozigotos para várias características que a gente vai analisando. Bom, acho que com isso eu vou parar de compartilhar minha tela aqui e vou parar a aula e vou disponibilizar para vocês. Mas eu acho que é isso, vale a pena. Então, agora a gente vai continuar com a nossa prática. Vocês vão ter assistido esses vídeos e a gente vai ter uma prática na aula online, em que eu peço para vocês trazerem materiais. Trazer grão de feijão, grão de arroz e grão de milho. Se não tiver esses grãos, pode ser qualquer outro grão, né? Pode ser até ervilha, pode ser lentilha, o que você quiser. Ou então até uma bolinha que você tiver em casa, desde que elas sejam do mesmo tipo. Tem as quantidades determinadas ali na atividade prática. Isso vai servir para a gente simular, fazer uma simulação de você ter tipos diferentes de bactérias no seu corpo e você tomar um antibiótico e ver por que é importante tanto tomar um antibiótico na quantidade determinada, no número de dias determinados, e não perder nenhuma dose. Entender como a seleção atua em termos da resistência das bactérias. Então é isso, um abraço para vocês, eu termino por aqui.